Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E olha só, viu, pessoal, muita coisa boa tem hoje aqui no programa para você que está aqui ligadinho com a gente. Hoje nós vamos falar sobre cigarro eletrônico. Pois é, eles se tornaram aí uma febre, uma grande moda, né, principalmente entre os jovens, mas eles também podem ser muito prejudiciais e apresentar aí diversos problemas de saúde, inclusive no coração. Tá, então já nós vamos falar sobre esse assunto aqui e trazer um alerta muito importante para vocês. Também ainda hoje aqui vamos ter opções de presente aí para o Dia dos Namorados. Que tal você preparar um café super especial para ele aí, cheio de muito amor, de muito dengo, de muito mimo? Já vocês vão saber como, tá? E ainda também hoje aqui Dr. Denner Padilha, né, nosso grande parceiro aí da Hora Unique, vem aqui para falar sobre os 6 anos da clínica, né, aniversário de 6º ano da clínica. Tem novidade boa vindo por aí, a gente vai compartilhar tudo aqui com vocês. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Se achegue aí, né? Se acomode na sua poltrona, no seu sofá, ou até mesmo se você está aí só com fone, né? Através do portal gazetaweb.com, nos acompanhando aqui. Muito obrigada, tá, pela sua companhia, mas fique aí bem à vontade que hoje o programa tá maravilhoso e eu conto com você aqui com a gente durante todo ele, tá certo? Olha só, lembrando também ainda que você consegue, né, nos acompanhar tanto pelo Instagram como pelo YouTube, Facebook e Twitter. Lá no YouTube, por exemplo, você consegue reassistir os nossos programas quantas vezes você quiser. Você também pode acompanhar a gente lá no Instagram, mostramos um pouquinho, tá, dos bastidores aqui do que rola na TV Mar, e também ainda tem lá o Facebook e o Twitter com os nossos posts. Você pode conferir lá, tá acessando aqui, ó, nessas plataformas, estão todos os nossos perfis. Vamos lá começar o nosso dia por aqui. Hoje a gente começa inclusive com um alerta. Um dos eletrônicos mais utilizados pelos jovens nos dias de hoje, logo após os smartphones, são os vapes, pois é, são os cigarros eletrônicos. Ele foi lançado, né, e ganhou aí o público nos últimos anos com uma imagem e ilusão de ser um cigarro não prejudicial à saúde, de ser algo bem descolado. Mas será que ele não é mesmo? A gente vai descobrir agora aqui no estúdio com a pneumologista Miriam Silva. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. Estamos realmente hoje tentando trazer um pouco mais de informação sobre os perigos do cigarro eletrônico, que são muitos e que estão passando despercebido e muitas vezes as pessoas estão consumindo esse produto sem saber dos riscos. Pois é. Vou começar explicando, Miriam, o que é o cigarro eletrônico e qual que é a diferença dele para o cigarro tradicional? Cigarro eletrônico é um dispositivo eletrônico que aquece a nicotina e libera ela na forma de vapor. Sei. A diferença justamente dela para o cigarro comum é porque o cigarro comum ele tem o alcatrão e ele produz a queima do alcatrão para poder liberar a nicotina. E aí surgiu o cigarro eletrônico com essa perspectiva de que ele seria menos maléfico para o indivíduo do que o cigarro comum, porque ele não tem o alcatrão e não libera monóxido de carbono. No entanto, a gente sabe que ele tem muitas outras substâncias que são prejudiciais à saúde também, e inclusive tem nicotina, que o próprio cigarro também tem. Certo. E aí, outra dúvida que eu tinha notado aqui, ele é ou não prejudicial à nossa saúde? É sim, a gente já tem comprovação de aumento do risco de neoplasias. Ele aumenta em 20 vezes o risco de câncer, inclusive câncer de pulmão, câncer de laringe, de esôfago, de boca. Ele tem associação, inclusive, com aumento de câncer de mama e metástases pulmonares. Fora isso, tem aumento de risco cardiovascular, tem alterações, tanto como ansiedade,
tem comprovação que ele está associado à doença pulmonar obstrutiva crônica, do mesmo jeito que o cigarro comum, e aumento também nos quadros de piora nos pacientes que são asmáticos. Sim, eu pergunto isso, né, em relação ao vape, porque muita gente acha que ele não faz mal para a saúde. Inclusive, tem pessoas que querem deixar de fumar o cigarro tradicional fazendo isso com o vape, né? Ele também teve por muito tempo aí essa ilusão de que, eu quero parar com o cigarro tradicional, então eu vou para o cigarro eletrônico, porque ele não vai prejudicar a minha saúde. Isso, o cigarro eletrônico, ele surgiu lá em meados de 2006, com essa proposta de que era para quem fumava deixar de fumar, porque era um cigarro que traria menos mal. Sim. E aí, ao longo do tempo, que a gente viu foi justamente o contrário. As pessoas que fumam seguem fumando, muitas vezes só mudaram o dispositivo, que antes era um cigarro comum e hoje estão com cigarro eletrônico. Muitas vezes fazendo um uso de nicotina maior do que o que usava antes. Sim. Porque o cigarro eletrônico, um vidrinho, um frasquinho daquele do cigarro eletrônico, contém mais ou menos umas 3 carteiras de cigarro. E É o equivalente a umas 3 carteiras de um cigarro comum. E aí, uma pessoa que fuma um cigarro eletrônico pode ver que ele vai ter uma nicotina muito mais rápida do que com um cigarro comum, já que tem uma dose menor de nicotina. Sim. Então, muitas vezes, a pessoa acaba tendo uma dependência maior. Então, a gente viu que a pessoa não para de fumar, só troca de dispositivo, às vezes piora da dependência. E o que a gente tem visto mais é o que pessoas que nunca fumaram na vida começaram a fumar. Sim. Isso é o que está deixando todo mundo muito mais preocupado. Tá, uma outra dúvida, né, que eu queria que a gente, se possível, pudesse falar aqui. O que é que tem dentro desse cigarro? Por que eu pergunto isso? Se você já teve, né, assim, algum contato, ou se você já viu alguém fumando cigarro eletrônico perto de você, você provavelmente deve ter, assim, estranhado, porque ele não tem cheiro de cigarro tradicional, né? Pelo contrário, é até um cheirinho agradável, né? Não é aquele cheiro de cigarro forte que algumas vezes em algumas pessoas incomoda. É diferente, né? Então tem algo além da nicotina ali? Isso. Tem, além da nicotina, tem o propileno glicol, que é para poder diluir. Tem os aromatizantes, que dão esse cheirinho diferente e que muitas vezes dão sabor. E isso favorece com que os jovens tenham um uso muito maior. E além disso, a gente tem também metais pesados. Metais pesados, o que, diga-se de passagem, que geralmente são metais que vão fazer, que são cancerígenos, que são toxinas. Sim. Então a gente tem nicotina, tem os aromatizantes, tem esses metais pesados. Tudo isso é prejudicial à saúde. Pois é. E aí outra coisa que eu queria saber, o que é o sal de nicotina, né? Eu estava lendo um material que fala muito também sobre isso, sobre o sal de nicotina. O que é isso? Que substância é essa? Pronto. Para poder ter esse consumo de nicotina, muitas vezes a nicotina vai ser entregue na forma de sais de nicotina. Sim. Esses sais muitas vezes são ácidos e aí eles provocam irritação nas vias aéreas e fazem também um aumento do processo inflamatório. E aí acontece que muitas vezes o próprio aromatizante que eles colocam é para poder disfarçar a sensação que ele dá de irritação. Certo. Então, você acaba consumindo esses sais de uma forma sem perceber que está fazendo mal. Sem perceber ali, né, que você está consumindo. O que ele provoca no nosso corpo quando ele é inalado? Ele traz alguma sensação boa? Por que os jovens, né, eles estão se viciando tanto nesse tipo de cigarro? Pronto. Inicialmente, o consumo começa porque já vem dos Estados Unidos, que começaram de 2017 para cá, começaram campanhas lá para os jovens. Então, os jovens acabaram sendo o público desse tipo de produto. Então, com a ideia de que era um produto descolado, e é tanto que no início a gente tinha cigarro eletrônico que parecia um cigarro comum. Sim. Hoje parece um pendrive, então ele já tem aquela ideia de que é uma coisa moderna, de que é uma coisa Sim. que está na moda, uma tendência. Além disso, a gente tem a própria nicotina, que é uma das substâncias mais viciantes que a gente conhece.
se você entrega de forma rápida, quanto mais rápido você entrega para o organismo, maior a chance de vício. O organismo gosta daquela substância. Isso. Passa, E aí, a partir da hora, tanto assim que você tem o contato com a nicotina, quanto com os sais de nicotina em si, você aumenta esses processos inflamatórios e aí você se torna um ser mais inflamado. Na região de mucosa, principalmente, nos vasos sanguíneos também e na mucosa respiratória. Sim. Que aí são geralmente os sistemas que são mais atingidos, sistema respiratório e sistema cardiovascular. Uma outra dúvida que eu tinha anotado aqui, é preocupante, doutora, que tantos jovens estejam utilizando? Isso é a nossa maior preocupação hoje, porque a gente vê jovens a partir de 12, 13 anos consumindo esse tipo de cigarro eletrônico e aí a gente sabe que quanto mais jovem você inicia a vida no tabagismo, mais difícil você sair dele, mais fácil você se viciar e maior o consumo, inclusive, que você tem de nicotina ao longo da vida. Sim. Além disso, você tem uma associação muito maior de uso de outras drogas, de drogas ilícitas, inclusive, e a gente tem hoje estava acontecendo uma diminuição do consumo de nicotina ao longo dos últimos 30 anos. Sim. E hoje a gente está vendo um aumento muito grande desse consumo. Então, a gente imagina que mais na frente a gente vai ter uma nova geração viciada com DPOC, com câncer de pulmão, com todas as doenças provenientes do cigarro. Certo. Para o nosso coração, ele realmente apresenta riscos cardiovasculares? Isso. Tanto a nicotina quanto os metais pesados e os próprios aromatizantes, eles provocam alterações que aumentam o risco cardiovascular. Nossa. É interessante a gente falar também que mesmo aqueles cigarros eletrônicos que dizem que não tem nicotina, já foi comprovado que eles aumentam o risco cardiovascular, aumentam o risco de arritmia e de parada cardíaca decorrente do cigarro eletrônico, não necessariamente da nicotina. Certo. Ele é liberado pela Anvisa ou não? Desde 2009, o cigarro eletrônico é proibido aqui no Brasil para tanto consumo quanto venda e publicidade. Certo. No entanto, de 2019 para cá, o que tem acontecido? Tem tido várias propostas na tentativa de liberar esse consumo, de legalizar o consumo e a venda desses dispositivos. E aí, diante disso, hoje tem pelo menos umas 15 propostas na Câmara dos Deputados tentando legalizar esse uso de cigarro eletrônico. A gente está numa campanha, a Sociedade Brasileira de Pneumologia está na campanha tentando impedir que isso aconteça, mas o apelo é muito forte. Imagino. Quais então aí, né, que são os riscos? Vamos reforçar mais uma vez para a gente poder fechar aqui esse momento, para até deixar esse alerta para você. Quais que são os riscos de se utilizar o cigarro eletrônico? Pronto. Hoje a gente já tem comprovação de riscos aos pulmões, como por exemplo, uma pneumonia que é associada exclusivamente ao cigarro eletrônico, que é conhecida como EVALI. Essa pneumonia, ela foi descoberta nos Estados Unidos, porque vários jovens morreram em decorrência dessa pneumonia, que é exclusiva do cigarro eletrônico. Mas além disso, a gente tem todos os males associados ao cigarro, tanto cigarro comum quanto cigarro eletrônico. Então, inclui doença pulmonar obstrutiva crônica, piora nos quadros de asma, nos quadros respiratórios em si, aumento de risco cardiovascular, aumento de ansiedade e aumento de doenças neoplásicas também. Ou seja, são muitas coisas que o cigarro eletrônico, pessoal, pode acabar causando, tá? Então, se você puder evitar ao máximo, tanto que você, né, conseguir aí usar esse produto, eu acho que fica aí esse alerta para você. Inclusive, teve até uma reportagem no Fantástico agora que o pastor estava acompanhando no último domingo,
que trouxe também esse tema, e uma coisa que me deixou assim muito estarrecida foi que a médica que foi entrevistada, me perdoe, eu nem lembro o nome dela agora, Miriam, mas ela falou assim que dentro do cigarro eletrônico, inclusive hoje, não se consegue ter uma... Como é que eu poderia trazer assim? Não se consegue saber exatamente o que é que tem ali dentro. Isso. Porque cada produto, cada marca tem alguma substância ali diferente, que chegou até inclusive a ser encontrado. Remédios, né, referente à epilepsia, remédios para distúrbios do sono, remédio para pressão alta. Ou seja, cada marca apresentava uma composição diferente, eles não conseguiam chegar no denominador comum para dizer assim, olha, aqui nesse produto a gente tem isso. Isso. Esses produtos, eles são produzidos em vários países com normas Isso. diferentes. E aí acaba que a gente não sabe o que tem dentro de cada um. Já tem associação, por exemplo, com o uso de melatonina, com o uso de derivados do canabidol, da maconha. Sim. E aí eu vi também essa pesquisa que fizeram e descobriram remédios para pressão alta, remédios para epilepsia. Você tem uma gama de produtos, você realmente está consumindo uma coisa que você nem sabe o que é. Pois é, tá vendo aí, gente? Risco. É isso. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui com a gente. Quer deixar algum contato, alguma rede social onde atende? Fique à vontade, aqui, ó, câmera com a senhora. Pronto. Se vocês tiverem dúvida, podem acompanhar no meu Instagram, que é o doutora Miriam Pneumo. E a gente faz atendimento no consultório, na torácica, no Harmony e na Santa Casa Cardiovascular. Muito bem. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Adorei. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigada, bom dia também. Olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. No próximo bloco, vamos ter dica aí de presente para o Dia dos Namorados. Que tal preparar um ambiente maravilhoso com um cheirinho de café, preparar aquele momento ali para vocês, hein? Sejam vocês aí namorados, noivos ou casados. Pois é, daqui a pouco tem dica, então não sai daí não.